115 como titular, 76 minutos por jogo, 4 gols, 2 assistências e 4 títulos conquistados. Uma Libertadores, 2 vezes campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão carioca. Davi Luiz, que por vários fatores aí, como o Pedro pontua, né, amigos, o novo presidente do Flamengo já deixou logo na sua posse muito claro que é preciso enxugar a folha, que já trabalhava nisso, já tem também o seu novo diretor trabalhando e fazendo essa varredura até do que é o mercado também para reforços, mas acredito que também dentro dessa reformulação do elenco, mas mesmo aos 37 anos ainda tem mercado por aqui, já temos aí sendo ventilados alguns clubes como prováveis destinos para o Davi Luiz, e eu acho que é por aí mesmo. Aqui ele ainda tem por onde atuar, já se falou em Vasco, se falaram outros nomes também, Pedro, a saída do Davi Luiz do Flamengo depois de 4 temporadas. Até o Fortaleza, e é compreensível, né? Essa lista de clubes que deve surgir e deve aumentar nos próximos dias, porque você está falando de alguém de 37 anos, mas que te entregou mais de 130 jogos nas últimas temporadas, não estava encostado. Só que a gente está falando de um elenco que tem Fabrício Bruno, seleção brasileira, Léo Ortiz, seleção brasileira, Léo Pereira, que foi um dos protagonistas, pelo menos da linha defensiva, nos últimos tempos. E aí mostra também algo positivo para dentro da torcida, que não há muita celeuma de romper certos vínculos por identificação, por idade, por dar mais um ano de contrato, que é bom de grupo. É uma decisão que eu acho que já estava no radar do Landim também, mas que o BAP, com o José Boto, já chega logo assinando, canetando em parceria com o Felipe Luiz. Então, esse novo grupo de comando do Departamento de Futebol já trabalhando. E no Flamengo isso foi uma questão, em algum momento nas últimas temporadas, a dificuldade de se romper vínculos, de se encerrar ciclos de jogadores vitoriosos. Davi Luiz chega numa época ali que tinha alguma dificuldade, aquela Libertadores de 21, a final contra o Palmeiras, começa a acertar ali, confrontos contra o Barcelona de Guayaquil, dá um certo tempero ali, uma qualidade maior, mas aí também o tempo vai passando, gente vai chegando, foi importante para grupo, foi importante em alguns momentos dentro de campo, foi importante disputa de pênalti de final de campeonato, acho que cumpriu o seu papel. Com o Vasco. Vinícius, vamos lá. Fábio Carille é alguém que vai entregar sistemas defensivos fortes, mas pouca capacidade ofensiva. Eu também não estaria muito animado com o Vasco, não, tá? Mas, enfim. O José cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida, não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. Agora, sobre o Flamengo que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo. Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com o João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava, corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo, isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz,
que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza, inclusive, está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. E a notícia que pegou todo mundo de surpresa hoje é sobre Davi Luiz podendo estar fechando ou com a equipe do Vasco ou com a equipe do Fortaleza. Davi Luiz deixou o Flamengo anunciou por meio das suas redes sociais que o atleta não permanecerá no elenco para a temporada de 2025. Davi Luiz está livre no mercado e várias equipes estão de olho. Normal até, um cara que é vencedor, passou pela seleção brasileira, muito experiente e com certeza vai ter o nome ligado para várias equipes do futebol brasileiro. Davi Luiz tem 37 anos de idade. Quero saber de vocês. Vocês acham que é uma boa para o seu time do coração, sim ou não? Quero saber tudo isso sobre vocês, se vocês acham que é realmente um nome que vai servir. Em relação a mais um nome que foi especulado no Vasco, em relação ao zagueiro Gil, segundo informações do Felipe Dias, é que depois de quase cogitar a sua aposentadoria, o zagueiro Gil, com passagem pelo Santos, né? O último time dele foi o Santos, jogou a Série B pela equipe paulista, também com passagem pelo Corinthians, futebol chinês, é um cara muito experiente também, o Gil. Teria sido um pedido do técnico Fábio Carille para que pudesse compor o elenco do Vasco. Sinceramente, não sei se é o melhor nome, né? O Gil, ele cogitou essa aposentadoria. Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê muitos torcedores reclamando demais, até mesmo do Davi Luiz, quem dirá o Gil, que hoje, podemos dizer assim, tecnicamente é um cara abaixo do que o Davi Luiz. Então, o Gil chegaria com uma rejeição gigantesca no Vasco. É um cara que fisicamente não consegue acompanhar mais os jogadores da maneira que era anteriormente. Então, é um cara que talvez não se encaixaria tão bem no Vasco. Agora, se é um pedido do Carille, não sei se o Vasco vai querer ou não, né, fazer essa aquisição. Mas eu não acho que deveria ser um nome a ser cogitado. Acho que o Gil seria quase que o novo Maicon, podemos dizer assim. Até vi várias pessoas falando que se fosse de fechar com o Gil, era melhor manter o Maicon, né, no elenco. Então a gente vê aí a torcida do Vasco bastante insatisfeita em relação ao Gil podendo chegar para ser, digamos assim, o xerife da zaga do Vasco em 2025. Mais um nome que foi falado no mercado do Vasco foi o Marcos Paulo, jogador com passagem pelo Fluminense, né, da base do Fluminense, passou pelo São Paulo, Molenbeek, também pelo Atlético de Madrid da Espanha. É um cara jovem, porém sofreu uma lesão de ligamento LCA, ligamento cruzado anterior no joelho. Então, realmente, quando o jogador sofre essa lesão, ele piora o seu futebol, ele fica limitado de executar alguns movimentos. Então, óbvio, né, consegue voltar para o futebol. Pode render bem? Pode render bem. Mas, comparado com o que estava antes da lesão, tem uma diferença gigantesca. O Marcos Paulo fez pouquíssimas partidas devido a essa lesão que ele teve. É um jogador que, inclusive, a apuração do Madruga Vascaíno e também do Matheus Gilbert é a seguinte, ó. Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid, vinha sendo oferecido para o Vasco desde a última partida contra o Corinthians. No entanto, o clube não avançou nas negociações. O principal motivo está alinhado à política vascaína de priorizar jogadores em plena atividade, consequência regular de jogos e condições físicas ideais. Como o Marcos Paulo não se enquadra nesse perfil, seu nome foi descartado. E o Vasco, obviamente, né, segue no mercado buscando jogadores, mas a tendência é que o Marcos Paulo não seja esse nome, pelo menos a princípio, né? O foco principal do Vasco em relação a Tomás Coelho, né? Jogador argentino que fez uma boa temporada no Atlético Paranaense, apesar do Atlético Paranaense ser rebaixado para a segunda divisão, é um cara que está na mira do Vasco e tem muito interesse por parte da diretoria, Pedrinho e Marcelo Santana, de conseguir fechar com o Coelho, né? Jogador que
tem a dificuldade para acertar por conta de toda a situação envolvendo o Atlético Paranaense, que é uma equipe que é bastante complicada em negociação. Então a pergunta que não quer calar, esse possível, né, pacotão de reforços, Gil, Davi Luiz, Coelho, Marcos Paulo, algum deles serviria para o Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, deixa o like, é muito importante, compartilha para geral. Nossa meta, olha, estamos perto aí de alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!